Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Cláudio Soleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial. Invisto na Bolsa desde 2006 e criei este canal para compartilhar com vocês as minhas experiências. Aqui a gente não faz nem análise nem recomendação de ações, porque existem profissionais qualificados, credenciados para fazer esse tipo de trabalho nos bancos, nas corretoras, nas casas de investimentos. Aqui eu procuro fazer um caminho diferente, um caminho menos percorrido, vamos dizer assim. Procuro aqui mostrar para vocês um pouco das minhas experiências, a minha trajetória, as coisas que eu fiz que deram certo, as lições que eu aprendi. Conto um pouco das minhas vivências, né? E desse modo espero que o conteúdo seja útil para você que você monte as suas estratégias de investimentos, que passe então a performar melhor na Bolsa de Valores. Muito bem, hoje esse é um vídeo bônus que nós estamos fazendo. Ao longo da semana vamos repercutir mais esse assunto, mas não poderíamos deixar de fazer uma menção sobre a publicação do resultado do último trimestre de 2020 da Oi, que foi divulgado exatamente hoje cedo, nas primeiras horas aí do dia, foi divulgado o resultado da Oi do quarto trimestre. E temos uma notícia boa. É importante sempre assim, a gente ir dissecando aos poucos os conteúdos que a gente vai lendo, mas de primeira mão, a coisa mais importante a ser dita, e tem que ser dita, é que tivemos uma notícia boa. A Oi, ela reverteu o prejuízo que ela vinha tendo ao longo dos últimos trimestres, sucessivos prejuízos, e ela reverteu o prejuízo no quarto trimestre e apresentou um lucro de 1,79 bilhão de reais. 1,79 bilhão de reais foi o resultado positivo, o lucro da Oi no quarto trimestre. Quando você olha 2020, o ano de 2020 foi negativo, né? A empresa continuou apresentando prejuízos quando você olha o ano inteiro, mas recortando o último trimestre, o resultado foi positivo e o lucro veio forte de 1,79 bilhão. Basta dizer que no mesmo período de 2019, porque os analistas sempre fazem essa comparação do último trimestre de 2020 com o último trimestre de 2019. No ano de 2019, o último trimestre tinha apresentado um prejuízo de 2,28 bilhões. Então saímos de um prejuízo de 2,28 bilhões para um lucro de 1,79 bilhão. Então é sim uma grande notícia. Isso precisa estar claro na cabeça de todos aqueles que são acionistas que investem na Oi, né? Segundo a própria empresa, nas suas notas a respeito do seu resultado, esses números foram impactados por um crédito de imposto de renda e de contribuição social, a CSLL, né, que é sobre o lucro líquido, diferidos no valor de 3,46 bilhões. Isso acabou impactando positivamente o lucro do período. Não interessa, na verdade, se isso é um crédito de imposto, significa dizer que você tinha um direito a receber de algo que tinha sido tirado de você a maior. E aí está sendo feito o estorno desse valor que saiu do seu caixa. Então, é um crédito que você tem a receber, não interessa que tenha sido devolução de imposto. O importante é que o dinheiro voltou ao caixa da empresa e isso se soma ao seu patrimônio. É isso que interessa. Falando muito simplesmente, isso é que conta, entendeu? O EBITDA atingiu, o EBITDA o que é? Os lucros antes dos juros, dos impostos, da depreciação e das amortizações, né? Então o EBITDA atingiu 1,66 bilhão no quarto trimestre. 1,66 bilhão no quarto trimestre. Uma alta, portanto, de 28,4% sobre o que tinha acontecido um ano antes. Sempre comparamos os trimestres de um ano com o anterior, né? Então, uma alta de 28,4% sobre 1,29 bilhão visto em 2019.
A margem EBITDA ficou em 35%, 34,9%, a gente arredonda, 35%. É um incremento, portanto, de 8,5 pontos percentuais na comparação anual, certo? No acumulado do ano passado, quando você olha os 4 trimestres do ano, aí sim, você vê que a Oi teve um prejuízo líquido de 10,5 bilhões de reais, 10,5 bilhões. Comparado com 2019 tinha dado um prejuízo de 9 bilhões. Então, 9 bilhões de prejuízo em 2019, 10,5 bilhões de prejuízo em 2020. Aparentemente, é algo que assusta, né? Poxa, a empresa que perdeu nos últimos 2 anos quase 20 bilhões. Aí, de novo, nós temos que fazer um recorte, né? Porque se a gente não conseguir organizar o nosso cérebro, a nossa capacidade de raciocínio para entender isso, eu recomendo que você pegue, o vídeo vai sair agora já à noite, então que você pegue amanhã e venda as suas ações da Oi. Você só deve continuar com as ações da Oi se você conseguir organizar o seu cérebro para entender isso. Estamos falando de uma empresa que está em recuperação judicial. Ora, por que ela está em recuperação judicial? Porque ela ia falir. Precisa entender isso. A Oi é uma empresa que está em recuperação judicial e a recuperação judicial é um passo que é dado antes da falência. As empresas, para não falirem diretamente, acionam a justiça e pedem recuperação judicial. Isso precisa ser entendido. O que foi que o CEO Rodrigo Abreu, que assumiu essa posição de líder maior da empresa, disse em 2019? Ele disse o seguinte, e reforçou esse argumento em 2020. A Oi, tal qual existia, a Oi voltada para telefonia fixa, móvel, um pouco de internet, essa Oi antiga estava condenada à morte. Ela ia falir. E os números, esses prejuízos acumulados, explicam isso. Ela ia falir. Isso quem disse foi o presidente da empresa, então não é preciso que ninguém aqui mais fale a respeito desse assunto. Que os números possam estar ruins, porque esses números refletem aquela Oi que ia falir, né? E eles refletem o que ia acontecer com a Oi. A Oi ia falir. Se continuasse na sua trajetória, naquele seu caminho. Mas este presidente, o Rodrigo Abreu, fez uma nova proposta para matar aquela Oi e criar uma nova Oi. E o que nós estamos vendo ainda no balanço é um recorte da velha Oi que não nos interessa mais, porque a velha Oi já morreu. Ela já morreu, já ficou para trás. A velha Oi vendeu os data centers, vendeu as torres e vendeu a Oi Celular. Não existe mais. Ela ia falir, só que ela já não existe mais. Ela morreu. Está nascendo uma nova Oi. Então eu preciso fazer o recorte e entender que essa dívida é referente à velha Oi que morreu. Aí como é que eu acerto esse endividamento? Com a venda dos ativos. Com a venda dos ativos. Então eu ainda estou esperando para dar baixa no meu balanço, sobretudo do encaixe de 16,5 bilhões da venda da Oi Celular. Porque é isso que vai resolver esse endividamento, essa torneira aberta, entendeu? É isso que vai ser resolvido. Então eu tenho que ter calma, entender isso. E o que é que eu tenho que olhar no balanço? A nova Oi. Aí eu tenho que ver o quê? A velocidade de expansão, de investimento, de faturamento, de execução, de coisas relacionadas à fibra ótica. Isso é a nova Oi. Tenho que olhar o incremento também que está sendo dado na área da Oi Soluções, da Oi Cliente. Esses novos negócios é que eu tenho que fazer o recorte do balanço e botar lupa sobre eles, para ver se ele continua crescendo, se está se transformando
e se as coisas estão evoluindo bem, tal qual o planejado. Simples assim. Então, se você é acionista da Oi, você tem duas opções. Uma, vende as ações. Quando você vende? Quando você não acredita na empresa. Se você não está acreditando na empresa, vende amanhã, rápido. Não perca mais seu tempo. Ah, não, eu estou acreditando no projeto da Oi. Eu estou acreditando no que o Rodrigo Abreu prometeu e que está entregando. Beleza, então segura o papel. Entendeu? Simples assim. Não tem mistério. Então, vamos voltar aqui. Então, no acumulado, teve esse prejuízo de 10 bilhões, 10,5. A receita líquida total consolidada no quarto trimestre foi de 4,77 bilhões, ante um valor menor, né, de 2,8% ante o resultado de 2019. Então, a receita do último trimestre foi de 4,77 bilhões. E no ano inteiro de 2020, a receita chegou a somar 18,77 bilhões, uma redução de 7% comparado com 2019. Entendeu? Então, esses são os números. A performance, ela reflete, obviamente, a estratégia de substituição de serviço de cobre por fibra no segmento residencial, de migração de clientes pré-pago para pós-pago no segmento de mobilidade pessoal e de maior comercialização de serviços corporativos e atacado B2B, disse a Tele no documento divulgado ao mercado. Com relação à dívida e disponibilidades, segundo o documento, em 31 de dezembro de 2020, a empresa tinha uma dívida líquida de 21 bilhões, 21,7 bilhões a dívida líquida. Houve uma alta de 37% comparado com o mesmo período de 2019. No resultado do ano anterior, o endividamento foi de 81,2 bilhões, uma alta de 52,3% ante o exercício do ano anterior. O caixa disponível, por sua vez, no fim do quarto trimestre de 2020, foi de 4,55 bilhões, uma alta de 98% na comparação anual, e no ano o caixa disponível somou 22 bilhões, um incremento de 40,9% sobre a marca anterior. Custos e despesas operacionais de rotina, incluindo operações internacionais, atingiram 3,28 bilhões no quarto trimestre. Em 2020, o indicador foi de 12,93 bilhões na comparação anualizada. Os investimentos no quarto trimestre caíram 12,8% frente ao mesmo período de 2019 e os investimentos somaram 7,3 bilhões. Então veja que esses investimentos, uma boa parte desses investimentos já é na nova Oi que eles estão acontecendo, certo? Então essas são algumas informações preliminares que eu queria compartilhar com vocês. Estaremos repercutindo mais esses números, fazendo uma análise um pouco mais, vamos dizer assim, detalhada sobre as notícias e sobre o balanço desse último trimestre, mas o fato concreto e simples é que o resultado do último trimestre foi positivo. Tivemos, fugindo a uma regra de prejuízos a cada trimestre, tivemos um resultado de lucro de 1,79 bilhão. Por hora, é isso que importa. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.